Bem, pessoal, há algum tempo atrás, a Ana, e aí eu vou tentar ver se eu identifico o comentário dela, porque a Ana é uma fiel escudeira do canal, com quem eu já falei algumas vezes, e sempre que falo agradeço o carinho, porque ela é uma das pessoas que acredita nesse canal desde sempre, assim. A gente não se conhece pessoalmente, mas eu tenho certeza que a troca é muito bilateral de carinho, de respeito e de valorização mútua. E há pouco tempo atrás, ela me pediu que falasse sobre o PDRN, tão famoso, né, tão atual na cosmetria. E eu falei com ela que sim, a gente iria conversar sobre isso, claro, especialmente por conta de todo o barulho que ele vem fazendo na cosmetria nacional, né, no cenário nacional da cosmetria, porque ele já faria muito barulho lá fora, né? E é mais um dos componentes da medicina regenerativa. E eu comentei com vocês quando a gente fez um vídeo sobre Profile, e eu quero que vocês revisitem esse vídeo para a gente ir complementando os assuntos, que seria uma tendência, muito provavelmente seria um caminho sem volta, a gente cada vez mais observar na prática da cosmetria, através das suas abordagens, produtos, a inserção de tecnologias, de protocolos muito pautados em medicina regenerativa. Então vamos lá, sem muitas delongas, vamos falar hoje sobre mais um importante componente dessa medicina que, para mim, é um caminho sem volta, que é o PDRN. Bem, pessoal, o polidesoxirribonucleotídeo, nome enorme, né? E por isso que a gente fala tanto em PDRN, é muito mais fácil. Ele é um fragmento de DNA advindo do espermatozoide de uma espécie específica de salmão truta que ocorre na Ásia, muito embora uma outra espécie de salmão, parece que a australiana também seria uma espécie bastante utilizada. Claro que esse fragmento de DNA obtido desse espermatozoide, ele é esterilizado e purificado em altas temperaturas, de modo que peptídeos e proteínas indesejáveis fossem removidas. No processo ali de industrialização, digamos assim, seriam garantidos esses fragmentos acima de 95% na pureza desses próprios fragmentos. De modo que, então, a gente teria um PDRN seguro, estéril, sem nenhuma repercussão, imune, quando aplicada no nosso corpo, tá certo? Por que que eu comentei da Ana e apresentei aí, e aí eu tô falando especificamente com ela agora, um certo gap, uma lacuna entre o pedido dela, né, que eu super agradeço, e esse tempo que eu levei para apresentar, para falar um pouquinho para vocês sobre o PDRN. Porque o PDRN, pelo menos para mim, veio junto com um barulho danado feito por uma empresa específica que defenderia o seu uso injetável, como a gente faria como o Profile, tá? De novo, convido vocês a darem uma olhada nesse vídeo. Então, as pessoas chegaram a questionar se o PDRN não seria, porque como ele vinha nessa marca específica, ainda associada a ácido hialurônico e a niacinamida, né, que prevê aí uma superidratação profunda, uma reestruturação, mais uma vez falando no estímulo de células tronco, células totipotentes, né, que podem se diferenciar em outras coisas para que a gente aumente a capacidade, no final das contas, de regeneração, né, e entregue aí uma pele mais nova, mais jovem, né? As pessoas chegaram a questionar, vai ser melhor que o Profile? Assim, porque o Profile mal chegou, aí agora vem esse PDRN que é melhor ainda. Enfim, no final das contas, o que a gente observou? A Anvisa foi lá e brecou esse PDRN específico dessa empresa, que por uma questão de elegância eu não vou falar, até porque também não estou aqui para julgar a empresa, e acho até que essa questão da aprovação da Anvisa, ela provavelmente deverá ser temporária, porque
O PDRN é utilizado lá fora já há muito tempo, com benefícios para lá de comprovados cientificamente, com robustez de estudos, mas que para o entendimento nacional ainda demanda mais avaliação, mais análise, enfim. De qualquer maneira, aquele barulho todo, e por isso que eu falo com vocês muito dessa coisa dos modismos. Vamos com calma, vamos observar, porque assim, as coisas mal chegaram. E aí é muito interessante, vou falar como médico, tá? A gente mesmo, quando vai ao congresso, só escuta, quase todas as palestras são sobre aquele troço. E aquilo acabou de chegar no Brasil. Aí você começa a escutar, às vezes, os colegas seus dizendo que é a oitava maravilha do mundo, que já tem uma casuística de não sei quantos pacientes, e você fica assim, gente, mas esse negócio acabou de chegar. E aí, é chato eu dizer isso, mas a gente fica até pensando assim, será que o que eu estou ouvindo é verdadeiro? Porque assim, acabou de chegar. A gente está muito mais pautado sobre a experiência dos outros países, porque eu também acho que a gente não pode desmerecer isso. O fato de ser novo no Brasil, mas não ser novo lá na Ásia, por exemplo, não nos impede, claro, de considerar na troca, no compartilhamento de conhecimento com a comunidade médica local, todo o expertise que eles já possuem com aquela tecnologia, com aquele produto, inclusive a ponto de saber como é que abordam, como é que desenvolvem os protocolos terapêuticos com aquele produto. E aí a gente replicar, multiplicar esse conhecimento. Mas eu sempre acho um pouco curioso esse comportamento de estardalhaço de uma coisa que mal chegou e cria-se um barulho danado. Enfim, barulho feito, pronto. Logo depois a gente descobre que a Anvisa não libera para injeções, né, em plano subdérmico, à la Profile. Mas a Anvisa libera como drug delivery. E aí a gente tem, inclusive, uma outra marca bastante relevante, muito focada nessa coisa das mesclas mesoterápicas, dos ativos para drug delivery, com o PDRN, que alguns colegas que já têm uma experiência dizem ser bastante interessante. E aí eu diria que por que eles dizem ser interessante? Porque de fato a ciência nos mostra que o polidesoxirribonucleotídeo, pela sua alta permeação, né, porque ele está em fragmentos ali de 50 a 500 kilodaltons, isso garante uma boa permeação cutânea, ele faria com que a gente encerrasse eventos anti-inflamatórios, antioxidantes, de maior reparo tecidual, de maior velocidade de cicatrização. E isso a gente acaba meio que resumindo naquela palavra tão importante que é regeneração. Então, numa proposta de uma medicina regenerativa, e aí eu brinco que é aquela medicina que muito provavelmente vai estar pautada em elixir de beleza, né? É como se a gente cada vez menos inflasse as pessoas e muito mais colocasse coisas nessa pele, nesse organismo, de modo que a gente morresse velhinho, aparentando muito novinho. Eu não sei se eu fui feliz na minha analogia. Não. Ele tem toda a razão. Mas eu acho que um dos caminhos da medicina regenerativa é esse. É que a gente tenha uma longevidade, claro que uma longevidade saudável, que nos vai fazer acumular idade cronológica, mas sendo biologicamente mais joviais do que gerações pretéritas. De alguma forma a gente já percebe isso, né? Uma pessoa de 60 anos hoje, ela já é muito diferente de um indivíduo de 60 anos do passado. E no que diz respeito à medicina regenerativa, é como se a gente fosse concretizando, realizando cada vez mais essa busca e já alcançando, de certa forma, esses resultados. Minha posição, portanto, em relação ao PDRN, acho sim que é um ativo
que vai cada vez mais adentrar os nossos protocolos, as nossas abordagens terapêuticas e ser um caminho sem volta. Eu venho dizendo e cada vez mais eu venho entendendo que a medicina regenerativa parece ser aquele futuro que já chegou. Defendo o uso do PDRN, mas com cautela, ainda muito mais em drug delivery, respeitando o que nos norteia a Anvisa enquanto órgão regulamentador e sigo observando sobre a possível liberação futura do seu uso em injetáveis. Tá certo? Ana, a você a minha especial gratidão pela audiência, pelo carinho com o canal e pela solicitação de um tema tão rico, tão atual e que eu queria com cautela, de alguma forma, aproveitar aqui para, de alguma forma, nos enriquecer com ele. Mas eu estendo a minha gratidão não apenas a Ana, mas a todos os demais que, como ela, acompanham o nosso canal desde os primeiros poucos inscritos, tá certo? Beijo grande, brigadão mais uma vez, até semana que vem e juízo com a pele.